como abandonar alguém que um dia me salvou. Nossa, Diva, a melhor coisa a se fazer é sentar, pegar o seu cafezinho e assuntar sobre isso. É muito forte esse depoimento, muito. Porque foi assim que Bia começou a me contar a sua história. Hoje eu tenho 49 anos e meu marido tem 76. E quando eu olho para nós dois, muita gente pensa que sabe por que me casei com um homem tantos anos, mais velho e dono de uma herança considerável. Eu já ouvi de tudo, mas ninguém sabe de onde eu vim. Eu tinha 17 anos quando meus pais, os dois alcoólatras, praticamente me abandonaram. Minha casa nunca foi um lugar de proteção. Era um lugar de brigas, de ausência, de garrafas vazias e promessas que nunca eram cumpridas. E eu estava começando a seguir o mesmo caminho da minha mãe. Pois é. Eu bebia para esquecer, bebia para dormir, bebia porque não sabia o que fazer, com aquela sensação, sabe, de não pertencer a lugar nenhum, eu não cabia em lugar nenhum. E foi nessa época que ele apareceu. Ele era muito mais velho do que eu. E fez por mim aquilo que ninguém, mas ninguém havia feito. Ele me deu segurança, ele colocou comida na minha frente, ele me deu um lugar para morar. Ele me ajudou a abandonar a bebida. Enquanto meus próprios pais pareciam não se importar se eu voltaria para casa ou não, ele sempre perguntava onde eu estava. E naquela época eu não enxergava controle, eu enxergava cuidado. E fui ficando. Alguns anos depois, nós nos casamos. Foi um casamento lindo. E durante muito tempo, eu repetia para mim mesma. Se não fosse por esse homem, talvez eu nem estivesse viva. Quantas vezes eu não repeti isso para mim mesma? E essa frase se tornou a corrente mais forte da minha vida. Porque todas as vezes que alguma coisa dentro de mim gritava para ir embora, tinha uma outra voz que respondia: peraí, você vai embora depois de tudo que ele fez por você? E o que acontecia? Eu ficava. Fiquei quando percebi que não podia mais escolher nem as minhas próprias roupas. Sabe por quê? Ele comprava tudo, tudo para mim. E no começo, eu confesso, eu achava aquilo lindo, eu achava maravilhoso. Mas depois eu percebi que não eram presentes, não. Era o guarda-roupa que ele havia escolhido para a mulher que queria que eu fosse. Se eu gostasse de uma roupa diferente, ele dizia: olha, isso não é roupa para minha mulher. E eu, então, não comprava. Um dia eu disse para ele que eu queria cortar meus cabelos, bem curtinhos, sabe? E o que foi que ele me respondeu? Bia, enquanto você estiver comigo, você não vai cortar os seus cabelos. Eu ri, mas não cortei. Também queria mudar a cor dos cabelos, mas eu nunca mudei. Parece bobagem quando conto, mas experimente viver anos e anos olhando no espelho e percebendo que até a mulher refletida nele foi escolhida por outra pessoa. Ele nunca gostou de sair. Restaurantes, viagens, festas, uma caminhada no fim da tarde, nada disso lhe interessava. E com o passar dos anos, ele foi querendo cada vez mais ficar dentro de casa. Ele era caseiro. Ele se determinava assim. E eu fui ficando também. Eu tenho uma casa confortável, eu não nego. E nunca me faltou dinheiro. Eu não posso negar isso. Mas, durante muitos anos, faltou uma coisa que dinheiro nenhum conseguiu comprar. Foi a sensação de que a minha vida me pertencia. E sabe qual foi a parte mais difícil para mim? Eu não conseguia sentir raiva dele.
Porque dentro da mulher de 49 anos, ainda existe aquela menina de 17 anos olhando para o homem que lhe estendeu a mão, quando ninguém mais estendeu. Então, sim, eu confundia tudo. Eu confundia gratidão com amor, eu confundia gratidão com obediência, eu confundia gratidão com permanência, gratidão com dívida. Até que um dia, diante do espelho, eu fiz uma pergunta que nunca havia tido coragem de fazer. Olhei bem nos meus olhos e perguntei: se ele não tivesse me ajudado naquela época, eu escolheria esta vida que eu tenho hoje? E eu chorei. Chorei muito. Porque pela primeira vez a resposta veio antes da culpa. Não, eu não estaria ao lado dele. Então, naquele dia, eu peguei meu caderninho de gratidão e eu escrevi: eu sou grata pelo homem que me ajudou aos 17 anos, mas a menina que ele ajudou cresceu. Eu posso sim agradecer pelo que ele fez no meu passado, sem entregar a ele todo o meu futuro. E talvez ele tenha realmente me ajudado a salvar a vida, a minha vida. Mas sabe, agora eu precisava aprender uma outra coisa. E eu aprendi. Eu aprendi que salvar uma vida não significa tornar-se dono dela. E é claro, hoje ainda estou aprendendo a escolher. E eu comecei pelas pequenas coisas. Escolhi uma blusa, depois escolhi onde queria tomar um café. E um dia entrei num salão e disse: pode cortar. E quando vi meus cabelos caindo no chão, confesso, eu chorei. Eu chorei não apenas pelo cabelo, mas parecia que junto com aqueles fios estavam caindo anos de medo, de culpa e de obrigação. Naquele dia eu entendi uma coisa que gostaria de ter aprendido muito antes. Eu não precisava deixar de ser grata para começar a ser livre. Eu precisava apenas compreender que gratidão reconhece sim que alguém fez por nós, mas não entrega a essa pessoa a escritura da nossa vida. Tá? E eu sei, talvez você esteja pensando que depois de descobrir tudo isso, eu peguei minha mala e eu fui embora. Não, eu não fui. Eu continuo casada com ele. Continuo sendo grata por tudo que ele representou naquele momento da minha vida. Mas o que mudou foi outra coisa. Sabe o que foi? Eu deixei de entregar a minha vida para ele. E pela primeira vez, eu entendi que eu não precisava terminar meu casamento para começar a me libertar da dívida que carregava dentro de mim. Eu simplesmente comecei a dizer não para algumas coisas. Eu comecei a escolher minhas roupas. Eu cortei meu cabelo, como eu disse. Eu escolhi a cor que eu queria. E se tenho vontade de sair para tomar um café, eu vou. Se quero encontrar uma amiga, eu vou ao encontro. E se ele prefere ficar em casa, claro, eu respeito a escolha dele. Mas eu não faço mais da escolha dele a minha escolha. E eu confesso que isso não aconteceu sem conflitos. Sim, tivemos muitas brigas, porque ele estranhou, ele reclamou, perguntou por que eu estava diferente. Até que um dia eu tive coragem de dizer: eu estou diferente porque durante muitos e muitos anos eu achei que precisava lhe entregar a minha vida para agradecer por você ter me ajudado a salvá-la. Mas hoje eu sei que eu não preciso fazer isso. E ele ficou em silêncio. E eu também. Porque, de verdade, eu não queria feri-lo. Não queria pagar o bem que ele havia feito por mim. Eu só não queria continuar apagando a mim mesma para demonstrar gratidão. Hoje eu continuo sendo sua esposa. Mas eu não sou mais aquela menina de 17 anos que precisava ser resgatada. Sou Bia, tenho 49 anos, tenho desejos, tenho opiniões, escolhas e ainda tenho uma vida para viver. Claro, eu continuo grata. Eu só deixei de ser devedora. E talvez essa tenha sido a maior libertação da minha vida. Perceber que eu poderia continuar ao lado dele, sem continuar vivendo debaixo dele. Porque existem momentos em que a liberdade não começa quando abrimos a porta e vamos embora. Não.
Não, de jeito nenhum. Ela começa quando permanecemos, mas finalmente aprendemos a não abandonar mais a nós mesmas. Diva. Que bela história, né? Que bela história. A história da Bia. Que ela sirva de lição para muitas divas. E que muitas divas ouçam essa história e pensem, repensem no que elas querem fazer com a gratidão que talvez tenha aprisionado a elas até aqui. Eu por aqui continuo tomando meu cafezinho, viu? E eu espero que você pense, repense e compartilhe essa história, porque vale a pena. Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau.